Queridos, por gentileza, folheie a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vai ser projetado também. Você pode também acessar no seu smartphone. Você em casa, se tiver outro recurso, mas não deixe de conferir. Aquilo que o pregador ministra do púlpito só pode ser chamado palavra de Deus se estiver de acordo com aquilo que você confere na sua Bíblia. Eu estarei lendo 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, numa Bíblia chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim a palavra de Deus: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Por favor, fique à vontade, você que está aqui comigo presencialmente, pode sentar. Você de casa, mantenha-se atento para a gente poder fazer período de reflexão. A Promessa Taubaté trabalha de maneira pedagógica e durante esse mês nós estamos envolvidos numa série de mensagens intitulada Quem é Este? Trata-se de uma pergunta: quem é este? A série aborda de uma maneira geral a pessoa de Jesus à luz das Escrituras. Quem é Jesus de acordo com as páginas da Bíblia? E hoje, o tema do dia nos diz: o substituto. É uma resposta para a pergunta da série Quem é este? O substituto. E eu convido você a reproduzir uma reflexão, enquanto a gente ministra durante alguns minutos a palavra de Deus. Quando exploramos as Sagradas Escrituras, percebemos que os primeiros cristãos, aqueles que experimentaram a fé 2000 anos atrás, guardavam o que aprenderam de Jesus de maneira muito valiosa. O coração daqueles que acreditavam em Jesus comportava a palavra de Deus como se fosse algo mais precioso de todo o universo. Para termos uma ideia, os primeiros cristãos, eles guardavam a fé em meio às fortes perseguições. Quando estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, eles não abriam mão daquilo que acreditavam. Esse tipo de espiritualidade referencial para nós, que é vista nos primeiros cristãos mencionados na Bíblia, ocorria porque os cristãos conheciam a Jesus muito bem. A ignorância a respeito de Cristo é a razão pela qual muitas pessoas possuem uma fé fraca. A saúde da nossa fé é medida pelo tanto que nós conhecemos a Jesus. Se nós conhecemos a Jesus muito pouco, a nossa espiritualidade será fraca e doente. Por isso que tem muita gente que acredita em Jesus, mas não cultiva um relacionamento com Deus, não se aproxima de Deus. A falta de conhecimento do Filho do Senhor, do Filho de Deus, a falta de conhecimento do Messias, do Cristo, adoece a nossa fé. E esse é um desafio que eu e você precisamos encarar. O desafio de entender melhor a pessoa de Jesus. Porque quanto mais conhecemos o Filho de Deus nas páginas da Bíblia, mais forte nós seremos. Se em algum momento você tem desejo de abandonar a igreja, por exemplo, é sinal de que você conhece muito pouco a Jesus.
Se você não tem prazer de estar participando de um culto, é sinal que você conhece muito pouco a Jesus. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, de orar, é sinal de que você conhece muito pouco a Jesus. Quem conhece a Jesus profundamente, o ama tanto, que não consegue viver longe dele. Quem conhece a Jesus profundamente, o ama tanto, que é capaz de morrer por ele. Os primeiros cristãos mencionados na Bíblia morriam por causa da fé. Eles conheciam muito bem em quem criam. Eu e você precisamos explorar as Escrituras para conhecermos melhor Jesus. Precisamos ver nas Escrituras o que os ensinamentos e as ações de Jesus têm a nos ensinar. O apóstolo Pedro, nessa parte da Bíblia, que eu acabei de ler com vocês, na primeira carta que carrega o nome dele, capítulo 3, a partir do versículo 18, nos apresenta Jesus como alguém que substituiu os pecadores. Se você quer nomear Jesus no versículo 18 dessa passagem bíblica de 1 de Pedro 3, você poderia nomeá-lo dessa forma, como o substituto. Entender o que essa substituição mencionada por Pedro significa e como ela se aplica à nossa vida diária é muito importante para o nosso relacionamento com Deus. E nessa mensagem, diversas vezes, eu vou repetir essa expressão substituição. E nós vamos entender o que essa palavra espiritualmente tem a ver conosco. Na primeira consideração que eu gostaria de fazer com vocês sobre esse assunto, eu apresento a seguinte frase: Jesus assumiu o nosso lugar de morte. Será que vocês podem, por favor, me ajudar e repetirem, por favor, no 3, 1, 2, 3. Jesus assumiu o nosso lugar de morte. Deus, ainda no Éden, estabeleceu um preço a ser pago caso alguém cometesse algum tipo de pecado. Segundo a Bíblia, os pecadores teriam que pagar com as próprias vidas, caso consumassem uma desobediência a Deus. Para quem pensa que pecado é algo gratuito ou benéfico, segundo a Bíblia, todo e qualquer pecado que eu e você viermos a cometer tem um preço. Não existe pecado promocional, não existe pecado gratuito. O pecado não é um brinde que você leva para casa sem ter que oferecer nada em troca. À luz da Bíblia, o pecado é tão caro que exige a vida do pecador. Hebreus capítulo 9, versículo 22 afirma que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus 9, 22 diz que o preço do meu e do seu pecado é sangue. Por causa do pecado, o destino de todos os homens passou a ser a morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 e Romanos 6, versículo 23 nos apresentam essa verdade. Porque eu e você morremos fisicamente? Porque eu e você algum dia teremos que descer à sepultura? Porque eu e você, em dado momento da história, perderemos o nosso fôlego de vida? A Bíblia diz que é por causa do pecado. Nós não fomos criados para morrer. Não queremos morrer, mas por causa
das nossas culpas, por causa da nossa desobediência, nós fomos fadados à morte. O pior de tudo, nessa verdade, não é simplesmente a morte física. Segundo a Bíblia, essa morte mencionada na palavra de Deus não é uma mera interrupção da existência, mas trata-se de uma separação eterna de Deus. O pecado faz o ser humano morrer física e espiritualmente. Nós morremos no corpo por causa do pecado, mas espiritualmente também morremos quando pecamos, porque ficamos distantes de Deus. Efésios 2, versículo 1 diz que nós fomos mortos nos nossos pecados, delitos e juízos. Estamos verdadeiramente mortos. E olhando para a Bíblia, descobrimos que o único modo de livrar o pecador da condenação merecida é imputar o seu castigo a uma pessoa inocente. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus foi muito claro: o dia que vocês pecarem, vocês morrerão. Vocês podem comer de qualquer fruto das árvores que estão espalhadas pelo jardim, mas se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Meus irmãos, Deus tem um apreço inexplicável pela palavra dele. A Bíblia diz que Deus colocou a palavra dele acima de tudo. Deus não é homem para mentir, para dizer e não cumprir aquilo que prometeu. Quando Deus verbaliza algo, Ele é fiel para cumprir, mesmo quando isto será doloroso para Ele. Deus havia dito para o casal no jardim: se vocês pecarem, vocês vão morrer. O casal pecou. Deus tinha proferido a sentença. Mas o casal, assim como eu e vocês, não queria morrer. Nós não queremos morrer. Nós sofremos quando um ente querido falece. Por mais que saibamos que a morte é o destino de todos, nós sofremos. Sofremos porque não fomos criados para esse tipo de situação. Eu e você nascemos, nos desenvolvemos sabendo que um dia iremos morrer. Mas vivemos como se a morte não existisse. Deus sabe que eu e você não queremos morrer. Deus sabe que eu e você não queremos desaparecer. Deus sabe que eu e você não queremos sofrer. Mas Deus tem uma palavra a zelar. Se a Thelma não quer morrer, mas é pecadora, só existe um jeito de resolver esse dilema. Se o Aparecido não quer morrer, mas é um pecador, só tem um jeito de resolver essa situação. Ou eles morrem, ou alguém inocente, impecável, morre no lugar deles. Deus havia determinado que a desobediência só seria perdoada mediante o derramamento do sangue de uma pessoa inocente. Como Deus ele é intencional em tudo que faz, era exatamente isso que significava a morte dos animais no Antigo Testamento. Quando alguém pecava, o sacerdote matava os animais e aspergia o sangue do animal morto sobre o altar, no templo de Israel. Isso representava o pagamento dos pecados do povo. É o único jeito de nós sermos perdoados. É se alguém assumir o nosso lugar de morte. É por isso que a Bíblia diz que Jesus veio à terra, em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus, mesmo sem ter cometido qualquer tipo de falha, ele aceitou morrer numa cruz.
Se um dia você tiver curiosidade em estudar teologia, que é o estudo a respeito de Deus, você vai encontrar essa informação que eu estou te dando nessa palavra, substituição. Trata-se do sacrifício substitutivo de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele não morreu como um Marte. Jesus, ele não morreu simplesmente por uma causa que ele acreditava. A história tem muitos mártires. Tem muitos mártires. Eu já falei aqui em outra pregação de Joaquim José da Silva Xavier, um mártir da independência, famoso Tiradentes. A história dele está nas páginas dos livros das escolas infantis, das escolas do ensino médio. Morreu querendo a independência do Brasil. As palavras de Dom Pedro também previa isso: independência ou morte. As palavras significam que as pessoas estão dispostas a morrerem por uma causa. Jesus não veio à terra morrer simplesmente por uma causa. Jesus veio morrer para cumprir uma meta espiritual. Porque se o Filho de Deus não morresse, eu e você jamais seríamos perdoados. Não haveria nenhuma possibilidade de nós nos aproximarmos de Deus. Meus irmãos, Deus olha para nós e não vê mérito algum, não existe meritocracia em nós. Você não tem credibilidade diante de Deus. Eu não tenho credibilidade diante de Deus. Deus olha para mim e para você e nos vê como pecadores. Romanos 3, versículo 10 afirma de maneira categórica que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Um justo. Deus não viu um inocente sequer. Sabe como é que nós tentamos nos acomodar com essas palavras bíblicas? Encontrando pecado nos outros. Sabemos que somos pecadores, mas para aliviar as nossas tensões emocionais e nossas culpas, nós procuramos nos comparar a pessoas cuja sociedade compreende como piores pecadoras do que nós. Olha, eu sou um pecador, mas eu não sou um criminoso. Olha, eu sou um pecador, mas eu trato bem minha mulher, eu trato bem os meus filhos, eu trato bem o meu cônjuge. Eu sou um pecador, mas sou um bom funcionário na minha empresa. Mesmo que você seja um bom cônjuge, um bom pai, uma boa mãe, um bom funcionário, Deus te vê como alguém que merece morte, alguém que merece condenação, alguém que merece ser castigado. Porque Deus é perfeito. Então, Deus, para resolver esse problema, enviou Jesus. Jesus veio como a perfeita solução. Ele veio para assumir o nosso lugar de morte. Entenda isso. Jesus veio para tomar o lugar que pertencia a mim e a você. Em Isaías 53, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores. As dores não pertenciam a Jesus, as dores eram nossas. Ele carregou voluntariamente. Por isso que a Bíblia diz que Cristo sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. A morte de Jesus nos permitiu fazer um culto desse a Deus. Se não fosse a morte de Jesus, isso aqui não passaria de algo folclórico. O louvor da Irani com as meninas, com os meninos, melhor dizendo, não seriam ouvidos por Deus, por melhor cantado que fosse. Deus não ouviria. A sua oração, você acha que Deus ouviria? Se Jesus não tivesse morrido numa cruz por você, Deus não ouviria, porque não há mérito em você. O único modo de Deus te ouvir, de Deus te aceitar, é através de Jesus. A Bíblia inclusive chama isso de justificação. Por que que um crente em Jesus é chamado de justo? Não porque ele é perfeito, mas porque Jesus o justificou. Jesus assumiu o seu lugar. Por que que na Bíblia um crente em Jesus é chamado de santo? Não porque ele é perfeito, mas porque Jesus o santifica. O mérito é dele, o mérito é de Jesus.
Por isso que a Bíblia diz em Atos 4, versículo 12, debaixo do céu, nenhum outro nome há entre os homens, pelo qual eu e você podemos ser salvos. Jesus. João 14,6, certa ocasião, Jesus olhou para os seus seguidores e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não basta ser uma boa pessoa, não basta ser uma boa praça, não basta ser gente boa para alcançar a Deus. O único caminho chama-se Jesus. Por favor, meu irmão e minha irmã, não compare Jesus a homens importantes da história. Jesus é muito mais do que uma pessoa importante. Jesus é o Deus encarnado que veio e assumiu o nosso lugar. Se hoje nós podemos ter contato com o Criador, é por causa dele. Se hoje eu e você somos amados, é por causa dele. Ele permitiu que o amor de Deus nos alcançasse. Nós temos a meritocracia incutida na nossa inconsciência. Nós queremos encontrar mérito para Deus nos aceitar. Nos esforçamos para que Deus nos veja com bons olhos. Não é pelo seu esforço, irmão e irmã. Deus te aceita por sua graça revelada em Jesus, porque Ele assumiu o seu lugar de morte. Tem uma segunda consideração que eu gostaria de fazer com vocês. É a seguinte, eu leio e vocês repetem, por favor. Jesus nos cedeu o seu lugar de vida. Jesus nos cedeu o seu lugar de vida. A parte final do versículo 18 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro diz assim: embora Jesus nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus, sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Esse texto, além de falar que Jesus morreu, diz que Jesus ressuscitou. Parece uma lenda urbana ou uma lenda rural, mas não é. Jesus ressuscitou e deu provas infalíveis diante de dezenas e dezenas de testemunhas que estava vivo. Dá uma lida depois nos evangelhos, após a ressurreição de Jesus. Jesus aparece comendo. Jesus aparece conversando. Jesus é tocado. Jesus de fato ressuscitou. Ficou 40 dias vivo entre os homens, dando provas infalíveis que a morte não o deteve. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus morreu, mas que ele reviveu. Sabe o que a gente aprende? Que o Filho de Deus tem um poder sobrenatural sobre a morte. Eu disse agora há pouco que uma das consequências do pecado é a morte. A morte, ela é assustadora, irmãos. A morte nos assusta. Comece a observar a natureza, essa verdade a partir dos insetos. Eu sou pastor desta igreja e sei que tem algumas pessoas que têm medo de barata. Várias pessoas já me disseram: pastor, pior do que ver uma barata em casa é não vê-la mais. Já ouviu essa frase? Quem tem medo de barata, encontra uma barata, se desespera. Quando a barata desaparece, o desespero aumenta. Porque a qualquer momento a barata pode surgir novamente. Tudo que a baratinha quer é proteger a própria vida. Por que a barata corre? Porque ela não quer morrer. Existe algo instintivo em todo ser vivo de proteção à vida. Por que nós protegemos a vida? Porque não queremos morrer. Jesus sabe que a morte é assustadora. Os milhões que morreram durante a pandemia nos causaram uma sensação de desespero. Nunca se teve tanto medo da morte, ao menos nos últimos 10 anos, como nesse período pandêmico.
Quantas pessoas não saíram de casa? Quantas pessoas não quiseram receber visitas? Quantas pessoas se vacinaram? Tudo isso para se proteger da pandemia, com medo da morte. A ressurreição de Jesus demonstra que existe solução para a morte. Aquela frase, aquela máxima de que existe solução para tudo menos para a morte, não é tão verdade assim. Jesus, ele solucionou esse imbróglio, porque a Bíblia diz que os que creem no Filho de Deus, um dia ressuscitarão. Minha esposa estava preparando uma aula para as crianças, uma aula de pequeno grupo que vai ser aplicada amanhã, e ela percebeu uma verdade que muitas vezes a gente não percebe na Bíblia. Quando Cristo Jesus voltar, o apóstolo Paulo diz assim: nós que estamos vivos, Paulo se referindo a para quem está em Cristo, nós que estamos vivos, não vamos preceder os que dormiram, se referindo a quem morreu. Antes dos vivos serem recompensados por Deus, recebendo um corpo glorioso para viver eternamente, os vivos vão ver os mortos ressuscitando. Está lá em João 5, versículo 28, palavra de Jesus: não fiquem admirados, porque vai chegar a hora que os mortos, aqueles que estão na sepultura, ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. Imagina que cena impressionante, aqui no cemitério das Paineiras, os túmulos se sacudirem. A Bíblia diz que a sepultura dará os seus mortos. Imagina aquelas pessoas que nós conhecemos que dormiram no Senhor, se levantando da tumba. Que coisa maravilhosa, que cena impressionante. A coisa será tão gloriosa que não haverá tempo de tirarmos uma foto para colocar no WhatsApp. Se tivesse tempo, nós certamente faríamos. Imagina aqui, ó, ao vivo, o presbítero Juscelino ressuscitando. Ao vivo, Maurício e irmã Sônia ressuscitando. Ao vivo, a irmã Cássia com o pai dela, aqui, ó, Ivan ressuscitando. Imagina que cena. A gente vendo os mortos ressurgindo com vida, com corpos transformados para nunca mais morrerem. Jesus ressuscitou para nos provar que a morte não é o fim. Um dia nós ressuscitaremos. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que nós podemos viver seguros, não devemos viver com medo de morrer. Porque mesmo se nós viermos a morrer, um dia nós ressurgiremos e voltaremos a viver novamente. Nós não estamos imunes à morte, mas temos a garantia da ressurreição. Por isso que nossas vidas precisam ter muita segurança em Deus. Tem uma frase, o professor meu, ele dizia o seguinte, que o crente em Jesus é imortal até que os planos de Deus se cumpram na vida dele. Nós não temos que ficar amedrontado por um exame médico que a gente recebeu. Não estou dizendo aqui que você tem que ser relapso. Você precisa se cuidar, precisa fazer o seu exercício, precisa tomar cuidado com o que você come, você tem que tomar cuidado, tomar os medicamentos, mas não precisa também ficar horrorizado. Eu conversava com uma irmã hoje de manhã, em São José dos Campos, bem animada na igreja, bem feliz, e eu perguntei a saúde dela. Ela me relembrou, do seu estado de saúde, sua metástase, o seu câncer. E eu conversava com ela e dizia: minha irmã, eu sei que isso entristece, mas não pense que a sua vida depende do desenvolvimento do seu câncer. Sua vida está na mão de Deus. Eu citei, inclusive, para essa irmã, a nossa diaconisa Cidiene. Falei com ela aqui antes do culto começar. A irmã Cidiene é uma idosa que, com a idade avançada, descobriu que estava com câncer. A irmã Cidiene enfrentou a quimioterapia e está aqui, Vivinha da Silva, para a glória de Deus. A nossa vida está na mão do Senhor.
Deus é quem controla a nossa vida. Não precisamos ficar em desespero por causa de doenças, por causa de crises econômicas, de conflitos políticos ou outros problemas do gênero. Nossas vidas estão protegidas por Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, pode descansar. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Quando criança, eu brincava muito de esconde-esconde. Quando eu me escondia, eu tinha uma sensação de segurança. Eu sempre achava que não estava bem escondido. Tinha muito medo de ser o primeiro a ser encontrado, para não ser o próximo a ter que procurar. Mas quando a gente se esconde em Deus, a gente está bem seguro, irmã Irani. A gente está bem seguro, Damares. O esconderijo do Altíssimo ninguém acha. Jesus disse assim, olha, ninguém daqueles que estão em minhas mãos vai ser arrebatado. Jesus garante proteção total. Jesus substituiu o nosso lugar de morte para nos oferecer a sua vida. Nele estamos completamente seguros. Você pode ficar em pé, por gentileza, por favor? Para a gente entender o que Jesus fez, eu queria compartilhar uma história verídica. Conta-se que um garoto que estava acostumado a pular o muro da vizinha para roubar frutas, num determinado dia foi surpreendido por sua mãe. Ele estava acostumado a pular o muro e pegar frutas sem autorização da vizinha. Mas um dia, quando ele voltou para o lado da casa dele, do muro, ali estava sua mãe. Brava, ela disse o seguinte: da próxima vez que isso acontecer, eu vou lhe castigar. A criança viu o cinto da sua mãe e ouviu da sua parte a promessa do castigo. Os dias se passaram, a criança não levou a sério a promessa da mãe. A criança pulou o muro, se deliciou nas frutas. E quando ela voltou, irmã Thelma, quem estava lá com o cinto na mão? Sua mãe. Dizem que coisas erradas são difíceis de serem escondidas. Fazemos coisas erradas como se ninguém fosse perceber. Sempre alguém vai nos ver fazendo coisa errada. E quando se trata de mãe, parece que tem uma orientação de Deus. A mãe sempre descobre. A mãe mostrou o cinto para a criança e disse: você vai ser castigada. A criança passou a implorar: por favor, não me castigue. Mamãe, tenha dó de mim. Seus olhos marejados, de joelhos, a criança implorava para não ser castigada. Você já fez isso alguma vez com sua mãe? Minha mãe tinha um método assim aterrorizante quando me castigava, né? Porque ela dizia assim: você precisa trazer o cipó que eu vou utilizar para castigar você. Aqui fala cipó, não fala? Na minha terra chama de tabica. A gente tinha que tirar de uma árvore o cipó para que a mãe pudesse castigar. Mas como era torturador para mim ter que sair e procurar a vara do meu castigo. Aquela criança viu nas mãos da mãe o cinto e disse: mãe, por favor, não me castigue. A mãe, com o coração derretido, disse: eu preciso lhe castigar, eu prometi, eu dei a minha palavra. Você precisa levar a sério o que eu falei. Eu disse: se você comer dessas frutas, eu teria que lhe castigar. Mas mãe, por favor, não faça isso comigo, eu nunca mais vou fazer de novo. A mãe, para não perder credibilidade com o seu filho, fez algo interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está ouvindo hoje. A mãe entregou o cinto na mão da criança e disse o seguinte: o castigo vai ter que ser aplicado.
ou será em você, ou será em mim. Ou você recebe o castigo, ou você vai ter que castigar a mim. Porque coisa errada precisa ser corrigida. Deus precisava corrigir os nossos erros. Deus não abre mão do castigo. Tinha duas alternativas: ou ele nos castigava, ou ele recebia o castigo do nosso lugar. Entendeu? Porque ele é o nosso substituto. Jesus carregou a cruz que pertencia a você, para que você tivesse oportunidade de viver. Acredite nisso. Eu vou orar para que Deus clareie no seu coração aquilo que hoje foi pregado na sua alma, aquilo que Deus quis transmitir a você. Eu vou orar para que fique iluminado na sua mente. Aproveitarei o ensejo para pedir a Deus que abençoe e supra as nossas necessidades. Nós vamos orar para que Deus nos cubra com suas bênçãos. Irmãos, eu falei durante a mensagem que a oração assim hoje pode ser ouvida porque Jesus morreu na cruz por nós. Se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, não teríamos essa conexão com Deus. As nossas orações seriam meras palavras soltas no ar. Mas quando a gente descobre na Bíblia que Jesus morreu, é sinal que as nossas orações podem ser ouvidas. Podemos orar sim, e Jesus vai levar nossas orações ao Pai. Em Jesus nós somos ouvidos. Vamos conversar com Deus. Eu não sei qual é a tua situação emocional, mas às vezes é comum a gente estar tão baqueado emocionalmente que a gente não encontra palavras para se dirigir a Deus, para dirigirmos a Deus. Eu quero lembrar você, eu já falei isso muitas vezes aqui, que Deus também ouve sentimentos. Sabe, quando você está triste e não tem palavras, fecha os olhos e chora, pensando que Deus está percebendo você. Isso é uma oração. Ouça a minha oração. Eu vou orar e Deus vai abençoar você. Suas necessidades, apresente-as diante do Senhor. Você de casa, irmã Shirley, irmão Zé Carlos, irmã Maria Lúcia, irmã Rosemary, irmã Irene, irmã Glécia e tantos outros que estão nos assistindo agora. Eu vou orar por você. Meu Deus, ouvir palavras espirituais trata-se de algo maravilhoso, porque nós vivemos num mundo carnal. Coisas carnais são exaustivamente faladas no nosso coração. Escutamos tantas coisas, tantas situações, que nossa alma, em dado momento, fica sobrecarregada. Mas quando estamos ouvindo certezas espirituais, existe uma pacificação no nosso espírito. O nosso interior passa a sentir uma paz que vem do alto. E essa é a impressão que a gente tem neste culto, meu Deus, de que a tua palavra produz vida e vida completa em nosso coração. A tua palavra acalma os nossos ânimos. A tua palavra traz brandura para o nosso ser. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que os teus filhos sejam ricamente abençoados. Os teus filhos precisam ser alcançados pela tua graça, pela tua palavra. Estamos durante este mês ouvindo, Senhor, mensagens a respeito do Filho de Deus. O Filho de Deus que é capaz de acalmar as tempestades. Está sendo proclamado em cada culto, por meio dos louvores, por meio das mensagens. E esse é o momento oportuno, meu Deus, de nós compreendermos que Ele é o nosso substituto. Ele assumiu o nosso lugar de morte, para que pudéssemos viver a sua vida. Meu Deus, que isso seja significativo em nosso coração.
Que nós não vivamos de qualquer maneira, que possamos viver para Deus, como forma de gratidão por tudo que o seu Filho fez por nós na cruz. O sacrifício do teu Filho Jesus nos dá a certeza de que somos ouvidos, de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor nos entende, que o Senhor nos compreende. E nós oramos em nome de Jesus pelas muitas necessidades. Oramos por aqueles que estão doentes, tal como o Val, filho da irmã Ziza, que sofreu um AVC, tal como a Isabelle, que está na UTI hospitalar, tal como a diaconisa Gessonita, que enfrenta as suas situações de enfermidade. Meu Deus, nós oramos por esses nomes e por outras pessoas que estejam citando os seus dilemas diante do Senhor. E que o Senhor venha com misericórdia, o Senhor venha com graça, manifestando o seu poder, manifestando os seus milagres. Cura, meu Deus, os enfermos. Abençoa aqueles que estão com problemas emocionais, aqueles que estão à beira de uma depressão, aqueles que estão pensando em dar cabo da própria vida, aqueles que não têm ânimo para viver. Em nome de Jesus, ó Deus, trata emocionalmente essas pessoas. Abençoa os que estão gravemente enfermos no espírito, que estão espiritualmente abalados. Meu Deus, renova-os com teu poder e com tua graça, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que precisam de uma intervenção divina, aqueles que precisam resolver um problema de difícil solução. Vem, meu Deus, com tua graça e tua misericórdia e resolve. Sabemos que tu és poderoso. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você crê, meus irmãos, que Jesus Cristo está ouvindo a sua oração, eu desafio a você a levantar suas mãos. Eu desafio você a levantar suas mãos, você que está em casa também. De maneira didática e dinâmica, repita comigo: eu creio que Jesus tomou o meu lugar de morte e cedeu a sua vida para que possamos viver de maneira completa e eterna. Eu creio que esse Jesus ouve a minha oração e me faz vitorioso. Eu creio que em Jesus eu sou mais que vencedor. Aleluia.